Bom, ontem eu estava assistindo o Roda Viva, com a entrevista do ministro Barroso, né, que está comandando aí o Tribunal Superior Eleitoral. E aí, claro, muitas perguntas em relação tinham a ver não só com questões gerais do país do direito, mas também foi perguntado muito para ele da questão eleitoral, já que ele está à frente, né, do Tribunal Superior Eleitoral, que organiza as eleições no Brasil. No Brasil, a gente tem eleições a cada 2 anos, então, nesse ano, aliás, né, por conta da pandemia, acho que ainda a população em geral, ou, enfim, a gente não teve um tempo para pensar que ainda esse ano vai ter eleição, e o ministro ontem deixou bem claro que ele disse que vai ter eleição. Segundo ele, o Tribunal Eleitoral tem feito consultas, enfim, com cientistas, biólogos, o pessoal da saúde, para tentar, e aí, segundo ele, chegar à conclusão de que, do ponto de vista do contágio da doença, parece que não vai fazer diferença ter eleição, por exemplo, e vai ser algo que tudo indica, vai ser adiada, talvez, né, levado um pouco para frente, mais para o final do ano, mas segundo o que a assessoria e quem está assessorando, né, o tribunal, não faria muita diferença para o contágio da população ter uma eleição em dezembro ou ter uma eleição em março, abril do ano que vem. E ao que tudo, e claro, isso obviamente gera uma polêmica enorme, né? Porque a questão da contaminação, a gente vai colocar um monte de gente na rua para votar, e tem mais o fator de que no Brasil o voto é obrigatório, então, por exemplo, muita gente vai ir, inclusive, só por causa disso. Enfim, é uma polêmica forte, né? A questão da saúde, da vida, e a questão do ano eleitoral, da política, e enfim, a gente já teve até, né, um debate que repercutiu muito, tá repercutindo aí por conta dos protestos também, né? Essa coisa de tem a pandemia e como é que o pessoal tá indo pra rua ao mesmo tempo, então isso tem gerado muita polêmica. Mas enfim, a ideia é chegar aqui a entrevista dele, e por quê? Porque assistindo a entrevista e ouvindo, enfim, me ocorreu uma coisa que eu percebo nas minhas aulas de ciência política com os meus alunos, que é, e também percebo no dia a dia, convivendo, enfim, com o brasileiro comum, brasileiro médio aí, como qualquer um de nós, que geralmente as pessoas têm uma dificuldade de entender o sistema eleitoral, né? Eu percebo que há uma dificuldade das pessoas, e às vezes até, enfim, pessoas que até são estudadas, têm, né, um acesso maior à informação e tudo mais, mesmo às vezes essas pessoas têm uma dificuldade de entender como é que é o sistema eleitoral, como é que ele influencia na eleição, na escolha dos candidatos e tudo mais, né? Então, a ideia desse vídeo de hoje é um pouco tentar. Claro, eu não vou resolver o problema aqui, né? Mas tentar, para quem tem interesse, entender um pouquinho melhor o sistema eleitoral, as regras, enfim, como é que é, né? Não só pensando até não só no Brasil, mas em outros lugares. Então, eu começo até com uma indicação, né? Quem é um livro pequenininho, até livro que é fácil de ler nesse sentido, porque é curto, é bem didático, um livro com muita informação. O Jairo Nicolau, né? Então, Sistemas Eleitorais, do Jairo Nicolau, cientista político. Quem quer entender um pouquinho melhor do Brasil e até pensar em como são sistemas eleitorais fora do Brasil, é bem interessante esse livro aqui, né? Então, inclusive, parte das informações que eu vou falar aqui, ou enfim, tem a ver com o que está nesse livro também, né? Então, o próprio, se a gente pegar até o índice aqui, eu vou tentar seguir um pouco o índice, porque eu tendo a ser prolixo, às vezes, então eu vou me perdendo no sentido de falar cada vez mais. Meus alunos falam isso, né? Que eu falo demais. Enfim, então, vou tentar seguir um pouquinho aqui. Primeira coisa que acho que a gente tem que entender, né? O sistema político, ele tem geralmente dois tipos de eleição, né? O majoritário e o proporcional, digamos assim, né? O que é o voto majoritário? O majoritário é conseguir a maioria, uma maioria simples. Então, por exemplo, esse ano, né, vai ter eleição para prefeito nas cidades brasileiras. O prefeito é uma eleição majoritária, ou seja, quem tiver maioria ganha, né? Então, não importa, né? Geralmente é colocado uma maioria simples. Quem tiver a conseguir mais votos que os outros candidatos vai vencer sozinho, vai levar o cargo de prefeito da sua cidade, né? Então isso é um sistema majoritário, onde vence quem tem a maioria dos votos, e geralmente pode ser uma maioria simples mesmo. Então, por exemplo, aqui no caso do Brasil, né? Eleição de prefeito é assim, ganha quem tem simplesmente mais voto. Eleição para senador é assim também, o senador que tem mais voto no seu estado leva, né? Geralmente no caso do Brasil, a eleição de senador, também reparem nisso, ela alterna, né? Tem ano que é um senador que vai ser eleito, tem ano que são dois,
senadores, né? Então, quem tiver a maioria dos votos vence. Os cargos de governador dos estados também. Aqui no Brasil, os governadores são eleitos por voto majoritário, quem tiver a maioria dos votos vence. E o presidente do Brasil também vence por voto majoritário, quem levar a maioria dos votos leva o cargo, né? Só tem que considerar que no caso do Brasil tem 2 turnos, né? Então isso também torna um pouco diferente a dinâmica, porque geralmente no Brasil, para ir para o segundo, ou para vencer no primeiro turno, né? Se o candidato tem a pretensão de vencer no primeiro turno, ele vai precisar de 50% dos votos mais um, ou seja, maioria, nesse caso, para levar no primeiro turno com essa proporção, digamos assim, com essa medida. Agora, e aí no segundo turno pouco importa. No segundo turno, se ele tiver um voto a mais, digamos assim, né, ele vai vencer a eleição. Isso eu acho que me lembra um detalhe interessante, né? Isso é uma lenda que vira e mexe aparece na internet, de que se a maioria dos brasileiros anular seu voto ou votar em branco, né? E qual que é a diferença? Às vezes também as pessoas não sabem. Do ponto de vista prático, não tem nenhuma diferença, porque na hora de contar os votos, nenhum dos votos vai ser contabilizado. Reparem nos jornalistas, né? Daqui a algum tempo, quando começarem a falar das eleições, provavelmente eles vão dizer os votos válidos, né? O que são os votos válidos? São contados só os votos que vão para alguém. Então, se você anular seu voto ou votar em branco no sistema brasileiro, do ponto de vista prático, dá na mesma, não vai ser contabilizado. Agora, do ponto de vista teórico, isso pode, e de cultura política, coisa assim, pode representar algumas coisas. Por exemplo, a ideia de uma descrença da população no sistema eleitoral. Então, de repente, as pessoas, numa campanha consciente, incentivam as pessoas a anularem o voto ou votarem em branco. Então, isso pode ser Aliás, nas democracias modernas, esse tipo de voto, né, tem sido analisado crescendo, e aí existe ainda muita pesquisa dos cientistas políticos para tentar entender por quê. Será que é uma deslegitimidade do sistema eleitoral, do sistema político, e quais são as consequências disso? Mas agora, do ponto de vista prático, então não acreditem nesse tipo de coisa daqui para frente. Provavelmente vai começar a aparecer, né, campanhas desse tipo. Isso não é verdade, né? Não existe isso no nosso sistema eleitoral. Se as pessoas que anulam ou votam em branco nem contam os votos na hora da apuração. Então, para apuração, isso não vai fazer diferença. Como eu disse, pode significar só um voto de protesto, pode querer dizer passar uma mensagem também para o nosso sistema político, eleitoral, mas do ponto de vista da contagem dos votos, não vai alterar. Então, não existe isso de cancelar a eleição se a maioria das pessoas votarem em branco ou nulo. Qual que é a diferença, né? Votar em branco é quando o sujeito vai lá, aperta o botãozinho em branco na urna, votou em branco. Anular o voto é apertar um número que não existe. Então, sei lá, não existe nenhum partido com o número 99. Então, se você for lá, colocar 99 e confirmar, você anulou seu voto, né? Ou seja, ele não vai ser contabilizado também. Então, o sistema majoritário é isso. Vence quem tem mais votos. No caso do Brasil, os cargos de prefeito, senadores, governadores e o presidente. Um outro tipo de eleição é a representação proporcional, né? O que é a proporção? Primeiro que a ideia do sistema proporcional é que, por exemplo, nas sociedades modernas, em geral, reparem nisso, né? Quem faz mais parte dos cargos políticos geralmente são as pessoas que têm mais acesso ao poder. Então, se a gente pensar no Brasil, em geral, qual é o perfil dos nossos políticos, né? Geralmente são homens, são brancos, são cristãos, né? De alta renda. Então, é um perfil, ou seja, a ideia do sistema proporcional e essas pessoas que têm essas características, em geral, levam vantagem nas disputas eleitorais, porque tem mais recursos, porque enfrentam menos problemas sociais, isso dá uma vantagem, né? Então, e a ideia do sistema proporcional é tentar possibilitar que mais diversidade da população seja representada no sistema político, né? Claro, e aí pode ser por uma série de motivos, inclusive do nosso próprio sistema eleitoral, se questionar isso, né? Por que o sistema proporcional seria para garantir maior representatividade e muitas vezes a gente não consegue identificar isso muito claramente, né? Mas enfim, a ideia seria essa, né? A princípio, um sistema proporcional. Então, o que é um sistema proporcional? A ideia de representar essa diversidade. No sistema proporcional, não necessariamente vai vencer o candidato que tem mais voto. Isso acontece muito no Brasil. Às vezes os alunos em ano de eleição me perguntam, né? Poxa, mas o candidato fulano teve mais votos que o ciclano lá, mas ele não foi eleito, né? Por quê? Porque tem o quociente eleitoral, né? O que é isso? Lembra que eu falei que os votos só contam o número de alguém que foi votado, né? E no caso do Brasil, para as eleições proporcionais, tem mais um detalhe. Você pode votar na legenda, né? Ou seja, eu não sei qual candidato eu vou escolher, mas eu gosto do partido X ou Y.
Então você pode só votar no partido, dar o voto para o partido, isso vai contar para depois a distribuição dos cargos, das cadeiras, né, digamos assim, no parlamento, no Congresso, para o partido, né? Então isso vai ter repercussão. Então, o que significa isso, né? A pessoa, o que é esse quociente? Você vai pegar então o número total de votos, né, que você vai ter no final da eleição e dividir pelo número de vagas. Então, por exemplo, vamos pegar agora uma eleição municipal. De repente a sua cidade tem, sei lá, 10 vereadores, 10 vagas para vereadores. E vamos dizer que tem, sei lá, 100 mil habitantes a sua cidade, né? Então, ou 100 mil votos, vamos dizer que vai dar 100 mil votos, né? Então, o que é fazer o coeficiente eleitoral? Vai dividir esses 100 mil votos, por exemplo, pelo número de vagas, né? E aí vai dar 10 mil votos. Claro, eu estou pegando aqui um exemplo para facilitar, né? Claro que na realidade, em geral, não é assim. Esse cálculo é mais complexo porque justamente geralmente dá um número quebrado, né? Não tem um número redondinho de votos e não tem um número. Então, precisa calcular isso para ver nas frações ali quem que vai ficar com uma cadeira ou quem vai perder uma cadeira, uma vaga de cargo político. Então, o sistema proporcional, a ideia é essa: você vai ter que calcular baseado na divisão da quantidade de votos, né? Divide pelo número de vagas para saber quantos votos um candidato vai precisar ou a coligação dele vai precisar para conseguir eleger um candidato. Então, nesse exemplo aqui, de um partido político, a cada 10 mil votos, por exemplo, que ele tiver, ele consegue uma vaga, né? Então, se ele tiver 20 mil, duas vagas, 30 mil, três vagas, e assim por diante, nesse exemplo aqui que eu estou dando, né? Por isso, então, que às vezes o cara que, de repente, faz, sei lá, 8 mil votos, 9 mil votos, ele não vai conseguir se eleger, enquanto o cara que fez um pouco menos que ele, sei lá, 6 mil votos, por exemplo, vai conseguir. Por quê? Porque como o outro cara tinha uma coligação mais forte, eles conseguiram mais votos. Então, juntos meus, de repente eu sou o candidato dos 6 mil votos, mas aí o meu amigo ali, que é junto do meu partido, fez 5 mil e o outro fez mais 3 mil. Então, por conta da junção desses votos na legenda, por isso então que eu falei que é importante, no caso do sistema eleitoral brasileiro, às vezes, então, tá atento a isso, né? Você consegue, aí o cara que tem, no caso, os 6 mil votos vai vencer, né? Porque ele tem uma coligação que soma os votos, então eles passam, né, dos 10 mil votos e conseguiriam, nesse exemplo, a vaga. Enquanto o cara que estava sozinho, de repente ele não coligou com ninguém, ele fez 9 mil votos, mas ele não vai vencer porque ele não chegou sozinho aos 10, né? Porque conta a coligação. Então olha como isso já interfere na estratégia política. É muito comum nos últimos anos no Brasil as pessoas também me perguntarem, né? Poxa, por que os partidos vão atrás de candidatos famosos, assim, né? Tipo, artistas, cantores, atores, enfim. Por quê? Porque justamente eles estão pensando nessa regra do voto de ser né, proporcional. Porque significa que se o cara, tipo, puxar 1 milhão de votos para um cargo, sei lá, vamos imaginar aí a eleição de vereador, né? Imagina um cara que puxa 1 milhão de votos e, de repente, para conseguir uma vaga, ele só precisava de 500 mil. Então, todos esses 500 mil que sobram, entre, né, o meio milhão que ele conseguiu e 1 milhão. Não, desculpa, acho que eu fiz uma confusão aqui, né? Eu tô falando de. Ah, não, o cara fez 1 milhão, precisava de 500 mil, então ele garantiu a vaga dele. E esses 500 mil que sobram, o que acontece? Vai para a legenda dele. Então, o cara da legenda dele que tá, digamos, em segundo lugar ali, vai somar esses votos, esses 500 mil que sobraram, e vai conseguir uma segunda vaga, e assim por diante. Quanto mais, né, esses caras atingirem o quociente eleitoral, mais vagas eles ganham. Então, por isso essa estratégia, né? Se você chama alguém famoso que consegue muito voto, além desse cara, claro, ele vai se eleger, mas o que interessa muitas vezes para os partidos é que ele vai puxar junto com esses votos, por conta do sistema proporcional, ele vai puxar mais, digamos, aliados do partido dele, e mais vagas para eles, né? Então, percebe que isso muda já a dinâmica, isso já explica uma dinâmica do nosso sistema eleitoral, né? Então, imagine esse tipo de situação. Então, o sistema proporcional seria a ideia de, e aí também conseguir facilitar que, às vezes, minorias que têm menos votos consigam ter acesso ao sistema político, né? Tem, inclusive, uma outra coisa que a gente pode pensar aqui, que é cláusula de barreira, por exemplo. No sistema proporcional, geralmente, o Brasil não tem cláusula de barreira, né? Inclusive, é por isso que muitos partidos extremamente pequenos conseguem sobreviver, e aí tem uma crítica, muita gente critica o sistema político brasileiro nesse sentido, porque como não tem cláusula de barreira, o que é uma cláusula de barreira? Tem países, por exemplo, que estipulam que um partido não vai ter direito a vaga nenhuma se ele não atingir, sei lá, 5% pelo menos dos votos.
Então, imagina como é que esse partido, um partido pequeno na Nico vai sobreviver se ele, de repente, nunca consegue esses 5%, né? Então, a cláusula de barreira, em países onde existe isso, geralmente faz com que os partidos pequenos sumam, né? Ou que eles não tenham nenhuma relevância, nenhum peso, porque eles nunca conseguem atingir o mínimo ali. E, consequentemente, em geral, se você não vence campanhas seguidas, a tendência é que você fique cada vez mais para trás, assim como o contrário também. Geralmente, se o seu partido se fortalece a cada eleição, mais grande, digamos assim, ou maior ele vai ficar, né? A cada eleição, vai conseguir mais vagas. Isso é um reforço aí do sistema político, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, geralmente, no caso aqui do Brasil, então, o cargo de vereador é proporcional, depende do cálculo do quociente eleitoral. Deputado estadual, deputado federal, são os cargos aqui no Brasil, então, que tem a ver com esse cálculo proporcional. Então, a gente geralmente precisa esperar o fim da eleição para saber quantos votos teve e dividir pelo número de vagas para saber quantos, né, quem foi eleito e quais partidos vão conseguir mais candidatos eleitos, né? Então, olha só como a dinâmica já tem que estar atento a essa dinâmica. E isso também muda também a característica de campanha, né? Quando você está concorrendo a um sistema proporcional, você precisa de menos votos, né? Ele se dilui mais, os cargos de vereador, deputado. Então, você tende a ter facilidade para fazer campanhas com discursos mais radicais, né? Em geral, no sistema eleitoral, os partidos mais radicais, embora a gente tenha visto, claro, um pouco de mudança aí nos últimos anos, principalmente tem se questionado muito, né? As eleições de alguns candidatos de ideologias mais de extrema direita em vários países do mundo. Mas, em geral, no sistema proporcional, ele facilita esses discursos mais extremistas, porque você precisa de menos votos, né? E, de repente, fazendo uma boa aliança, uma boa coligação com o seu partido, e outros partidos até, você vai conseguir essas vagas, né? Agora, quando é geralmente eleição majoritária, que você precisa de um grande número de votos, né? Da maioria dos votos da população, geralmente esse tipo de discurso radical tende a ser menos eficiente, né? Você precisa de um discurso, digamos assim, mais de centro, mais, digamos, equilibrado entre as visões da sociedade para conseguir mais votos, né? Porque a tendência é que se você tiver um discurso, por exemplo, você no Brasil, para conseguir grande parte dos votos numa eleição majoritária, como de prefeito, governador, presidente, a tendência é que no Brasil você vai precisar do voto dos cristãos, né? Eles representam uma fatia, a maior parte da fatia a maior parte da nossa população é cristã. Então, se você tiver um discurso que ofenda os cristãos, por exemplo, no sistema majoritário, provavelmente você não vai conseguir se eleger, né? Então, no Brasil, você não vai ver nenhum discurso que, sei lá, ofenda os cristãos, que ofenda, sei lá, grupos econômicos, sociais, que são maioria, né? Porque senão você não vai conseguir votos deles e não vai conseguir chegar a ocupar cargo nenhum, né? Então, olha como já muda a dinâmica também. Então, dependendo se você está numa eleição proporcional ou uma eleição majoritária, provavelmente a sua estratégia de campanha vai mudar para atingir os votos. Isso tem que ser considerado. E tem países que, na hora de eleger os seus representantes, também tem um sistema misto, né, para eleger deputados, por exemplo. Que geralmente o caso mais citado é o da Alemanha, né? Que a Alemanha tem 60%, se eu não estiver enganado agora, de voto distrital, né? Ou seja, o que é o distrito? Quem tiver o voto majoritário, quem ganhar em cada distrito, que os Estados Unidos é muito conhecido por ter o voto também majoritário, né, por distritos, que é quem leva a maioria no distrito ganha aquela vaga, né? Ganha aquele voto. A Alemanha também é muito conhecido por ter, então, esse sistema também por distritos, né? Mas ela é mistura, porque os seus representantes, né, do legislativo, geralmente o legislativo é proporcional e o executivo, o poder executivo é majoritário, né? Então prestem atenção nisso também. Então, no caso da Alemanha, para o legislativo também tem essa mistura. Tem uma parte dos candidatos que são eleitos por voto distrital majoritário, e tem uma parte que é pelo voto proporcional, mais ou menos na ideia do que a gente tem aqui no Brasil, né? Que é calcular a proporção de votos de quociente eleitoral, digamos assim, né? Aí, é claro, e aí um pouco pensar, né? Uma outra coisa, né? O Brasil é um sistema presidencialista, né? Então, a própria figura do nosso cargo máximo do Poder Executivo é o presidente, né? Ou seja, aquele cara que aplica, governa o país, administra o país de acordo com as leis estabelecidas pelo Legislativo. E quem julga, caso haja uma discordância da interpretação da lei, é o Judiciário, né? A clássica divisão da República dos três poderes, né? O Brasil é uma república nesse sentido político. Então, isso também tem que ser pensado, né? O Brasil é um país, e muita gente hoje tem criticado isso, que é o tipo de presidencialismo que o Brasil tem, né? O Brasil tem um presidencialismo e um sistema partidário pluripartidário, ou seja, o Brasil hoje, se eu não estiver enganado, tem 35 partidos
constituídos, né, que podem participar das campanhas, das eleições no nosso país. Para muita gente isso é um problema, né, porque quanto mais partido, e aí por isso que muitos países têm a cláusula de barreira, né, quanto mais partidos, mais cargos para negociar, é mais gente para discutir, para debater, para uma professora minha usava muito essa analogia de sentar na mesa, né? Quanto mais partido tiver no legislativo, por exemplo, e o executivo vai ter que negociar com todas essas pessoas. Então, se tem, sei lá, 20 partidos que têm representantes eleitos, o presidente provavelmente vai ter que negociar, enfim, o sistema político em geral vai ter que sentar para negociar com esses 20 partidos. Então, em esses países que têm cláusula de barreira, isso é uma coisa evitada, né? Aí diminui o número de partidos, fica mais fácil, em geral é apontado como mais fácil, com menos diversidade, né, para você, digamos assim, partidária, para você sentar e negociar com as pessoas e dar encaminhamentos políticos às decisões do país. Então, olha só, pensar tudo isso, cláusula de barreira, sistema proporcional, majoritário, misto, ou pensar nessa coisa de estabelecer distritos e tudo mais, isso tudo vai interferindo, né? Por exemplo, a própria ideia, né? Tem muita gente hoje que questiona, em geral, o nosso sistema eleitoral é baseado geograficamente, né? Então, se eu sou aqui do Paraná, né? Então, eu sou aqui do Paraná, eu não posso votar num candidato, claro, isso pensando no legislativo e para cargos específicos do executivo também, né? Mas, por exemplo, eu tô aqui no Paraná, se eu quiser votar num candidato que eu acho que me representa, mas que é lá do Nordeste, eu não vou ter como, né? Porque só se eu me mudar para o Nordeste, ou só se o candidato se mudar aqui para o Paraná. Então, em geral, a política moderna, os sistemas eleitorais são muito baseados na divisão geográfica, né? Isso também por muita gente é criticado, porque aí justamente se eu tenho um cara, e aí principalmente pensando em eleições nacionais, né? Claro que não faz sentido, de repente, eu sou aqui de Maringá, vou querer eleger o cara de Londrina, não faz sentido para a cidade de Londrina, né? E a questão municipal é um pouco diferente nesse sentido. E faz mais sentido hoje, talvez a gente continuar pensando geograficamente, digamos. Mas em eleições nacionais isso tem sido debatido, né? Porque então, percebam, por mais que de repente na minha região, para escolher o cargo de deputado, sei lá, de senador, não tem ninguém que eu acho que me represente, eu tenho que votar em alguém que é ali do meu estado, né? Eu não posso, de repente, pensar num candidato que está lá no Nordeste, ou que está no Norte, ou que está em São Paulo, ou no Mato Grosso. Eu não tem essa barreira geográfica também, né? Eu não vou poder votar porque ele não é do mesmo estado, enfim, que eu. Então, isso também já muda a dinâmica, né? Porque, ou seja, os candidatos têm que se preocupar com essa divisão geográfica na hora de fazer campanha, de organizar sua estratégia de campanha, sua estratégia eleitoral. Se fosse, talvez, numa divisão que também considerasse, por exemplo, essa coisa de poder votar em alguém que é de uma outra região que a sua, talvez isso, ou talvez não, né? Certamente mudaria as estratégias. Então, a ideia desse vídeo era um pouco caminhar nesse sentido, né? Claro, longe de explicar tudo, né? Tem uma outra coisa aí também que eu acho que tentar fechar aqui, que agora eu acabei lembrando, que é a questão do presidencialismo, que eu comecei falando e depois, né, é uma tendência minha de abrir vários parênteses e acabar depois tendo que vir fechando eles, né? Mas eu tava falando do presidencialismo, né? Então essa questão do presidencialismo no Brasil, ela tem sido hoje, por muitos, ela teria que ser revista, né? Porque esse presidencialismo que a gente tem faz com que, e com um sistema pluripartidário, ou seja, com uma grande quantidade de partidos, faz com que o presidente, ou enfim, quem estiver ocupando esses cargos majoritários em geral, vai ter que sentar para negociar com muita gente, e isso facilitaria para muitos até esquemas de corrupção, ou levaria, não é que facilitaria, mas levaria a esquemas de corrupção, porque o cara, para negociar com tanta gente, precisa, para fechar, né, para conseguir tocar o governo, precisaria sentar na mesa com muita gente, oferecer cargos e tudo mais, como geralmente é acusado no Brasil. Claro que, por outro lado, tem até princípios de discussões democráticas, né? É democrático, sei lá, proibir ou limitar, colocar uma cláusula de barreira para que certos partidos não consigam atuar, enfim, ou diminua o número de partidos, né? Então, isso também é polêmico. O Brasil, então, tem esse presidencialismo que geralmente é pluripartidário, e aí o presidente geralmente precisa, que é a questão do centrão hoje muito discutida, né? O centrão junta são muitos partidos que, enfim, estão ali dispostos a negociar com quem tiver no poder, no cargo do executivo, por exemplo, para, enfim, conseguir garantir governabilidade, né? Como a gente chama, para que o governo consiga aprovar seus projetos, suas campanhas.
enfim, aquilo que for conveniente ou o que se propõe a fazer. É, e daí tem muita gente. E tem uma outra questão, né? No caso do presidencialismo, a grande característica dele é que. E aí tem esse confronto entre executivo e legislativo, porque na eleição eles são desvinculados, né? Então isso é muito curioso. Estava discutindo esse final de semana mesmo, porque a gente pensa que, de repente agora, na eleição dos municípios, né? De repente a pessoa vai votar num vereador de extrema esquerda e vai votar num prefeito de extrema direita. Isso vai ser um conflito gigantesco, vai talvez criar problemas mesmo de governabilidade naquela prefeitura. Mas isso pode acontecer, né? Pode acontecer então de você eleger um congresso ou né, uma Câmara de Vereadores totalmente oposta ao prefeito, porque o voto é desvinculado. Então o poder executivo no presidencialismo é totalmente separado do poder legislativo, né? Então isso cria problemas nesse sentido, que é diferente do parlamentarismo. Aí quando você pensa, países europeus em geral são parlamentaristas, ou seja, a eleição do executivo e do legislativo estão vinculadas. Geralmente são eleitos os deputados, né? O partido conseguir a maioria de deputados é o que vai conseguir eleger seu primeiro-ministro. Aí não se chama geralmente de presidente, né? Chama-se primeiro-ministro. Então por isso que vocês ouvem falar, geralmente se você ouvir, o fulano é o primeiro-ministro de tal país, ou seja, é um indicativo de que aquele país tem um sistema parlamentarista, que para o primeiro-ministro, ou seja, o cara conseguir ser eleito para governar o país, ele precisa fazer alianças e já ter a maioria no próprio parlamento para conseguir chegar ao poder, né? Ou seja, são os deputados ali que dão, digamos, a autorização já por maioria para ter governabilidade. Se isso não acontecer, geralmente são convocadas novas eleições, aí tem a questão do impeachment, né? O presidencialismo, o único jeito de tirar o presidente é via impeachment, e para muita gente isso é muito desgastante, tanto economicamente quanto politicamente para um país. E o sistema parlamentarista facilita isso porque tem o chamado voto de confiança, né? Digamos que se percebe que o primeiro-ministro não tem mais a maioria do parlamento para garantir uma governabilidade. O que se faz geralmente? Se chama novas eleições, né? Para se eleger um novo primeiro-ministro ou um novo parlamento que garanta a governabilidade para o primeiro-ministro, né? Então, olha só, isso que eu acho que é interessante, às vezes a gente perde um pouco de noção. Então, um pouco é claro, não é simples de primeiro já entender tudo isso e associar a maneira como as formas do sistema influenciam nas estratégias de campanha e tudo mais, mas eu acho que é um primeiro passo, assim, né? E, enfim, eu acabei também, acho que ali, fazendo algumas confusões, talvez um momento gravar até mostrando cálculos no meu quadro aqui que eu tenho, inclusive tem um quadro aqui atrás de mim, né? Que de repente na próxima eu posso fazer um outro vídeo aí tá até já fazendo os cálculos. Na sala de aula geralmente eu faço assim, né? Quando eu mostro isso para os alunos, discuto isso com eles, eu já vou também mostrando com os cálculos para facilitar. E sim, surpreenda-se, né? Nas ciências humanas também tem cálculo. Inclusive, às vezes eu brinco com as pessoas, né? Os livros geralmente de ciência política, claro que vão discutir questão eleitoral, como esse aqui, geralmente eles trazem estatísticas, gráficos, tabelas. Então, deixa eu ver uma aqui, de repente até para que seja mais fácil de visualizar pela câmera. Então, às vezes as pessoas surpreendem, né? Quando eu digo para elas, tipo isso aqui, ó, né? Não, olha, é um livro de ciências humanas, né? De ciência política, mostrando tabelas, gráficos, coisas que são quantitativas mesmo e tal. Então, mas a ideia era mais isso, eu percebendo que tem essa dificuldade em geral, tanto percebendo por conta das minhas aulas, quanto em geral, conversando com a população, e o estalo que me deu ontem com a entrevista do ministro é um pouco, eu acho que colocar isso. Então, a grande conclusão é essa. Analisem que a maneira como o sistema eleitoral é construído vai interferir nas campanhas e na maneira como o voto do eleitor vai ser decidida também, vai interferir. Então, acho que é basicamente isso. Espero que tenha ajudado a elucidar mais do que complicar ainda o sistema. Então, enfim, qualquer coisa, mais vídeos virão por aí sobre isso. Até a próxima. Espero que tenha ajudado.